Senhor Newton César. Iniciando a gravação. Fala, Roberto. Vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo em paz, e aí? Tudo bem também. Então, vamos embora, né? Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Este é de número 81. E o tema de hoje é por que rejeitamos a transcendência. Nós rejeitamos a transcendência? Vamos lá. No geral, né? No geral, sendo genérico, né? Como inspiração, assim, bom, são várias coisas que me ocorreram, né? Não foi um fator apenas, né, que me fez pensar a respeito desse assunto, mas é incrível como, às vezes, em reuniões sociais, você tenta conversar sobre alguma coisa e, por um lado, você percebe que há um interesse por parte de algumas pessoas, né, em entrar em determinados assuntos, e, por outros, há uma rejeição, assim, tácita, né? Assim, tipo, uma loucura, não vem com filosofia para cima de mim, né? Como se se aprofundar em determinados assuntos fosse algo depreciativo, uma perda de tempo, ou coisa de gente maluca, enfim, esse tipo cara, preconceito mesmo, né? Porque se ignora completamente o que está sendo falado, o que está tentando, né, abrir um preâmbulo para adentrar em algo mais profundo em um momento posterior, mas às vezes as pessoas já rejeitam logo de cara, né? Então, em função disso, eu elaborei esse tema, né? E eu acho que, para a gente conversar a respeito disso, tem vários pontos de vista a serem explorados, alguns dos quais eu menciono no descritivo, né? No texto descritivo desse episódio, mas acho que deve ter outros ainda que eu não abarquei nas minhas especulações pessoais aí, então eu queria compartilhar contigo, inclusive para ver se, né, deve ter mais coisas envolvidas do que simplesmente isso, mas algum dos pontos que eu gostaria de compartilhar contigo que talvez sejam responsáveis, pelo menos em parte, por essa rejeição, né, do que seria transcendental, seria o efeito do Dunning-Kruger, né? Que é esse efeito bem estudado aí, é um efeito psicológico, né? Já foi bastante estudado, dessa coisa que nós, seres humanos, sempre tivemos, mas agora com o advento das mídias sociais, isso ficou muito aparente, né? Que é essa sensação que nós temos de que nós temos muito mais conhecimento e muito mais habilidades do que nós de fato temos. Então, superestimamos esse nosso conhecimento, superestimamos nossas habilidades e quando na prática a gente vai testar isso, a gente verifica que, né, infelizmente, está longe de ser a verdade, né? A questão do aspecto transcendental aqui, eu vou ser genérico também, tá? Porque acho que, né, deveria ter até feito isso antes de falar do efeito do Dunning-Kruger, mas eu quero dizer com isso, transcendência é qualquer coisa que esteja além do senso comum, tá? Simplesmente essa definição que eu estou dando, pelo menos nesse episódio, tá? Não estou querendo adentrar em uma coisa mais técnica, nada disso não, é simplesmente isso. Bom, então eu acho que esse fenômeno que todos nós, como seres humanos, passamos em uma determinada fase da nossa vida ou não por ele, né? Seja mais ou em maior ou menor grau, tendemos a ser mais acometidos pelo efeito Dunning-Kruger quando somos adolescentes, né? Porque é aquela fase que nós achamos, entendi o sentido da vida, eu já sei a resposta de tudo, né? Geralmente todos nós, né, somos bombardeados por isso na época da nossa adolescência. E a gente vai ficando mais velho e vai pensando, nossa, eu não sabia absolutamente nada, como eu estava por fora das coisas, né? Mas hoje em dia, então, né, com o fenômeno das mídias sociais, né, sei lá, Facebook, Instagram, WhatsApp, o famoso, vai parecer de uma forma pejorativa que eu vou falar, mas o famoso tio do WhatsApp, né, que assim, tem acesso a um vídeo que foi repassado e fala, nossa, isso aqui é real, é verdade, tudo que está sendo falado por aí é mentira. Descobri, né, o sentido de tudo está nesse vídeo aqui. Mas eu acho que é um exemplo bastante evidente de que isso proliferou de uma forma muito mais rápida, né, agora com o advento das mídias sociais, né? Então, eu acho que também tem um pouco não, acho que tem bastante também dessa sensação, dessa falsa sensação de que tudo já está explicado e respondido, né? Isso também é um outro fenômeno psicológico que eu não sei que nome a gente poderia dar para ele, mas eu falo isso porque eu já passei por isso, né? De ter essa sensação de, nossa, mas já está tudo explicado, a ciência já sabe tudo, nós já temos todas as respostas, está tudo aí, né? E também como isso é uma falácia, assim, monstruosa, absurda, né? Então, eu queria trocar essa ideia contigo para ver onde estão as raízes, né, desse preconceito ou dessa rejeição de tudo aquilo que está além do senso comum, para que a partir daí, então, a gente consiga estabelecer outros níveis de conversa e adentrando em outros campos que eu gostaria de explorar contigo. É mais ou menos por aí. Não, muito bom.
Como sempre, esses papos são muito bons, né, cara? E a gente consegue ter exemplos de convivência, né, com gente que a gente conhece, e não faltam reflexões, né? A primeira coisa que me ocorreu, te ouvindo agora, como ficou distorcido o conceito de filosofia e como ele apanha, né? Assim, as pessoas não saberem nada, às vezes por terem tido uma aula por semana durante um ano no colégio e da maneira como a coisa foi dada, ou não sei, mas pegou uma pecha de inútil, não serve para nada, não levar a lugar nenhum e é só blá, blá, blá. Quando não é nada disso, né? E o aprofundar-se nisso significa fazer um certo esforço, sacrifício, que a gente já chegou à conclusão de que, não só pela parte boa da coisa, o cérebro tentando poupar energia, mas a preguiça em geral em crescer e desenvolver leva as pessoas a colocarem no segundo, terceiro plano, né? Tanto é que virou, você usou agora, não por má vontade, mas porque virou um sinônimo de não levar a discussões produtivas, não levar a nada que leve a construtivo. Uma pena danada. E o segundo ponto que você colocou, que eu acho fundamental, que é o tópico, né, da transcendência, né? E eu acho que está diretamente associado, eu sempre caio nessa vala que ainda continua valendo para mim. Está diretamente associado ao nível de consciência. Quem está lá embaixo não está conseguindo enxergar a coisa por um aspecto mais amplo, mundicêntrico, não vai ver espaço para transcendência, vai ver uma vida nos primeiros degraus da pirâmide de Maslow, quer dizer, a minha sobrevivência, as minhas coisas, e o segundo ponto que você colocou, já que eu estou ali lutando para sobreviver, para ver se eu tenho o que comer, para ver se eu tenho condição de morar e segurança, não tem transcendência nenhuma, não tem nada além do que ser explicado, inclusive. Já está tudo explicado. O mundo é assim, o básico já foi dado no curso primário e secundário, o resto é viver, nada mais além. E o terceiro ponto, que eu acho que também você foi muito feliz, é muito bom a gente reconhecer que na adolescência faria parte do nosso processo de desenvolvimento ter esse pico de arrogância em saber que explicou tudo, que é legítimo e é saudável, sempre e quando exista o reconhecimento de que legal, não era nada disso depois que a gente fica adulto e vamos para frente. E quem não passa por isso? Quem fica nessa parte desmonta do sadio e cai na parte disfuncional, e são vários que caem nessa armadilha que não conseguem ver nada além disso, né? Não vê nem as limitações da ciência, quanto mais o que ela não consegue nem enxergar, né? É o que é uma pena muito grande. Você tocou num ponto que justamente está aqui num dos itens que eu iria mencionar, que é justamente a questão da sobrevivência. Com certeza, ela também influencia muito, cara, nessa questão de rejeitar o transcendental, né? Porque justamente eu estou ocupado com outras coisas, não vou agora parar o que eu estou fazendo para tentar saber sobre uma transcendência, sendo que o trivial aqui eu já não dando conta, né? Você imagina o que é transcendental. Então, com certeza, isso é bastante relevante nessa nossa discussão, né, cara? Com certeza. É legítimo e é compreensível, né? Se eu estou na base, se eu não sei se eu vou comer hoje, se eu não sei se eu vou ver amanhã, se eu tenho filhos aqui eu não posso dar o mínimo de sustento, é natural que a pessoa não tenha espaço para pensar em outras coisas. Eu acho que o ponto que você quer colocar é quem está no terceiro degrau para cima, que poderia estar discutindo outras coisas, ou não enxerga, ou se nega, ou não se dedica a esse tipo de coisa, né? E aí a gente pode explorar os porquês, né? Que acho que é o tópico da coisa. Exatamente. Uma outra questão também que eu acho que faz contraponto aí a essa questão da fase adolescente, né? A fase arrogante da nossa vida, muitos dos quais continuam levando essa fase arrogante até o fim de suas vidas, que é a questão do paradoxo socrático, né? Eu só sei que nada sei. Que é uma frase super antiga, né, e super conhecida por sinal, né, cara, mas enquanto ela é super válida, né? Então, ela faz esse contraponto com o efeito Dunning-Kruger, que é justamente quanto mais você estuda a respeito do nosso, mais noção você tem do desconhecimento que existe, né, a respeito daquele assunto. Então, você vai baixando a bola, vai ficando humilde, né, ao invés desse perfil que é o oposto disso, arrogante, não, já sei, eu já tenho as respostas, né? Não vem me falar, não vem me colocar outros tipos de ideia, porque eu já estou com a minha opinião formada, né? Isso, é legal. E aí você me fez lembrar uma coisa bem interessante. O efeito Dunning-Kruger, na verdade, ele cai numa vala que a gente pode colocar em geral na vala dos vieses, né? Dos vieses cognitivos em gerais. E, entre outras coisas, o que seria essa transcendência? Vamos tentar a gente decupar o tema.
seria ir além do entendimento real da realidade à nossa volta, que é o assunto que é recorrente aqui, direto e indiretamente. Olha, a realidade não é só isso, tem outras coisas. Vamos explorar lá, para o nosso benefício. Para quê? Para vivermos melhor. Então, para isso, precisamos interpretá-la. E aí a gente cai nessa vala. A primeira vala são os vieses cognitivos. Todos eles. Viés de confirmação, viés de ancoragem, viés de... E a gente não enxerga isso. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, best-seller mundial, colocou luz nos dois sistemas, S1 e S2, o cérebro que trabalha na solução rápida do problema e o cérebro que pondera. Mas a segunda parte do livro, que é essa, que ele fala dos vieses, um por um, como a gente cai nessa armadilha, pouco a gente dá bola. E a gente cai o tempo inteiro, que é distorção da realidade. Né? A distorção. E tem vários, a gente não enxerga. Ele mesmo, ano passado, escreveu um livro que acho que eu passei para você, Ruído, que é outro tipo de problema, que é quando se espera que as pessoas enxerguem, interpretem a mesma coisa, tem diferença, tem distinção. Então, são juízes com a mesma formação, que trabalham sobre o mesmo Código Penal e dão duas penas diferentes para o mesmo crime. Ou o mesmo juiz que dá penas diferentes para o mesmo caso em anos diferentes. Ou o mesmo médico que dá 2 diagnósticos diferentes para o mesmo caso com espaço de tempo. Não se espera que exista esse tipo de ruído, ao nome que ele dá, né? Mas o que acontece? Em outras palavras, a interpretação da realidade passa por uma série de filtros e problemas que a gente tem que ficar limpando o tempo inteiro. Quem se dá o trabalho de reconhecer? Né? E você falou agora da parte do socrática, que eu acho genial, bárbaro. A maioria dos honestos diz, puxa, realmente eu sei muito pouco e tal. Apesar de que, um asterisco aqui, muitas vezes isso vira uma desculpa para justificar uma ignorância que deveria ser sabida ou uma grande bola fora. Mas isso é só um asterisco. Mas a questão é, mesmo a gente sabendo que sabe muito pouco, e o tamanho do desconhecimento? Que essa é uma coisa bem interessante. O mais legal é não só saber que a gente sabe pouco, mas o tamanho do que a gente não sabe. Porque alguma coisa a gente sempre sabe. E existem algumas coisas, quando você passou o descritivo ontem, eu estava pensando, existem algumas esferas que elas são de conhecimento, vou botar entre aspas, tá? Limitado. Vou dar um exemplo. As regras de um jogo. As regras são limitadas. Né? As regras de um Go, sei lá, qualquer poker, as regras são limitadas. É possível alguém conhecer todas as regras de Go? Sim, é possível. Isso significa que ele vai ser o mestre? Não necessariamente. Ele vai saber jogar de acordo com as regras, mas é possível conhecer todas as regras desse jogo. Nosso caso, a gente lida com o idioma. A língua portuguesa, a língua inglesa tem um sistema, a gramática é finita, a língua é infinita, ela está sempre dinâmica. Mas a gramática é finita? Sim, a gramática é finita. É possível conhecer tudo? É. Então, algumas esferas até dá. E dá para saber o que a gente não sabe. Mas a realidade, uau, quando a gente começa a explorar a coisa, não, daí a gente tem que baixar a bola socraticamente. Não, não dá. E quanto mais a gente liga, quanto mais a gente troca, mais a gente descobre que não sabe, não tem as ferramentas, os recursos para entender e interpretar a realidade que está por aí. Não, com certeza, eu concordo contigo, eu também enxergo por aí. Mas, falando da realidade do jeito que você está tangenciando agora, inevitavelmente a gente tem que falar a respeito, né, disso que, né, a gente vira e mexe, vive falando aqui nesses episódios, que somos primatas recém-descidos das árvores, morando num microscópico planeta na periferia da Via Láctea, cujos fatores sensoriais, né, o aparato sensorial foram moldados de acordo com as condições locais e também, né, consequentemente, temporais, né? Como é que a gente, nessas condições super limitadas, teríamos a capacidade, o aparato, ou as condições de estar entendendo a realidade última, ou seja, tudo aquilo que existe, o universo como um todo e a própria vida, o sentido da vida? Então, assim, é muita pretensão da nossa parte, assim, uma absurda e ignorante pretensão da nossa parte. Chega a ser ridículo, mas a gente cai nessa cilada o tempo todo, né? Então, eu acho que também isso conta muito, né? Você parar para pensar, vamos pensar na evolução de onde viemos, né? Qual que é o histórico nosso, genético, né? O histórico do Homo sapiens nesse planetinha aqui. Cara, então, assim, não dá. Então, assim, seria muita... Quais as possibilidades da gente, nessa pequenez, assim, espetacular, apoteótica nossa,
de estarmos com todo o aparato, toda a condição sensorial ou intelectual, né, ou de capacidade cerebral mesmo, para estar entendendo tudo do jeito como realmente é. Seria mínimo, né? Ainda mais se a gente considerar, inclusive, as teorias do Donald Hoffman, né, sobre essa ideia da teoria dos jogos em convergência aí com a teoria da evolução das espécies, nos mostrando que os nossos sentidos, de fato, eles existem para garantir a sobrevivência e não para dizer aquilo que aquilo que a realidade é, de fato, né? Então, cara, não dá. É muito bem colocado. Mas aí vamos ser advogado do ser humano. Apesar de não dar, dá para entender por que vem essa arrogância. Porque, usando outra analogia que a gente usou na semana passada, eu acho que você falou e eu vi num vídeo, quando você tem um bando de símios que consegue criar um smartphone, ele vai se achar o máximo. Ele vai se achar o máximo. É inevitável, cara, é inevitável. Então, e a gente andou muito. A gente não entende tudo do universo, mas a gente tem um bom entendimento. E olha como está sendo exponencial em todas as áreas, né? Na cosmonáutica, na astronomia, em todas as áreas a gente tem crescido muito. A arrogância está em achar que já está fechado o pacote, né? Mas e os grandes cientistas com C maiúsculo, os grandes exploradores que a gente costuma mencionar aqui, todos eles reconhecem, olha, fomos longe, o conhecimento até aqui é esse, é bastante, mas falta muita coisa. Né? Mas, de novo, um símio com smartphone se acha o rei da cocada. Cara. Ele olha para os outros primatas e fala, vocês não são, olha aqui, cara, eu estou com um iPhone. É verdade, né? Que recai na imagem icônica, né? De você na frente do espelho, né? Com o celularzinho assim, te fazendo uma selfie, né, cara? Que é o supra-sumo da metacognição e desse modelo autorreferenciado, né? De que, nossa, eu sou o centro do universo, tal, tá? Que deixa eu tirar uma foto de mim mesmo, para o meu próprio deleite. Como não achar, né, cara? E mais, a pressão social, por a gente ver em sociedade e sempre... E está menos preocupado com a autotranscendência, mais preocupado com como eu estou sendo visto pelo exterior, como eu garanto a minha sobrevivência amanhã, como é que eu tiro vantagem aqui e acolá. A gente já falou sobre isso. Como, ao invés de pensar em princípio em colaboração, eu penso em competição. Como é que eu vou sobreviver a essa selva que eu estou aí? Então, toda essa pressão faz com que as pessoas caiam nessa armadilha imediatista. E sempre... o medo primordial que está lá no fundo que ninguém conversar. Nós somos a única criatura que temos a consciência da morte. Então ela tem que estar disfarçada de alguma maneira, nem que seja nessa grande ilusão de que eu descobri tudo. Agora eu posso morrer. Já descobri tudo, já sei tudo, agora eu vou em paz. Até por essa ilusão, cai, né? Mas ficar confortável na dúvida, ficar confortável no desconforto, que é um dos mantras, vamos colocar assim, da parte transcendental, não é para todo mundo. A gente já percebeu que não é para todo mundo. E também tem esse aspecto dentro desse senso comum, dentro desse enquadramento, que é muito útil em diferentes formas de se entender, há também esse perigo de, quando acontece algo que viola esse senso comum, algo que viola profundamente isso que até então era considerado como a verdade última ou a realidade última, a gente tem uma tendência de desconsiderar por completo. Não, isso foi algum problema do aparato sensorial que eu estava utilizando aqui, teve alguma estática aqui no meu sistema que provocou esse evento, ou eu estava viajando na maionese, sei lá, usei droga, usei não sei o quê, tive algum problema mental naquele momento. Então, assim, não vou aceitar essa violação, isso não pode estar acontecendo, né? E aí, justamente onde você volta para a Matrix, né? E fala, não, realmente eu prefiro voltar a viver da maneira como todo mundo vive, porque eu não posso aceitar esse evento, né? Que ele viola todas as regras daquilo que até então eu considerava como possível, né? Então, esse é um problema. Eu passei por isso na pele, acho que também você deve ter passado também, em diferentes circunstâncias e tempos. Porém, o que a gente fez foi acomodar isso em um outro nível, em outro patamar de entendimento da realidade, onde isso faria sentido e não simplesmente rejeitar, né, que é a ideia do nosso papo hoje. E outra coisa que também veio na maioria das vezes inconscientemente, mas a gente deve ter feito em algum momento, às vezes, a gente e as pessoas que estão ouvindo aqui, deve ter feito em algum momento conscientemente, com consciência, essa avaliação. Qual é o custo? Qual é o custo a pagar de eu não querer voltar
para a Matrix, né? O que eu ganho? Custo-benefício. E quando a gente chega à conclusão, apesar de todas as dores, apesar de todo o sacrifício, é muito mais fascinante essa jornada, que vai doer, mas ela é ilimitada, e a gente vai... essa decisão, ela é crucial na vida das pessoas, né? E tem de tudo por aí. Tem gente que sai e volta, sai, se arrepende, cipher da vida, vai voltar. Não era bem isso, eu prefiro a ilusão. É do jogo. Acho que nenhum de nós vai conseguir escapar disso. Mas tem um custo. Uma das coisas que a gente aprende em física básica no universo, tudo tem um custo, né? Vale a pena pagar por ele ou não? Na relação custo-benefício, como é que fica? E alguns não fazem porque não tem cacife. E é normal. Às vezes ela não tem cacife nesse momento, talvez tenha mais para frente. Aconteceu conosco e com várias pessoas isso. Ninguém nasceu desperto, né? A ideia nem próprio Buda. Você tem que passar por um processo para um dia, despertar, né? E depois continuar. De novo, chegar ao pico é difícil. Manter-se no platô lá em cima é muito mais. É muito mais. Ah, legal, cheguei aqui, faço o quê? Né? E mais, cheguei aqui, legal. Aqui não é o limite. Isso aqui é só o patamar. Tem coisas além. Essa é uma das discussões. Tem coisas além. A gente nunca chega no entendimento total. Como já dissemos nas experiências de pico, temos flashes de unidade de entendimento. Mas voltamos e, puxa, quantas coisas tem que explorar em cada área, em cada aspecto da vida. Né? Digamos que as experiências de pico elas sejam flutuantes, né? Fazendo você sempre voltar para o que chamamos de realidade consensual, mas quando a gente não tem esse aspecto preconceituoso, ou quando não há esse aspecto de rejeição, quando você volta para a realidade consensual, você volta com um ganho, porque é uma informação a mais que até então você não estava considerando, e isso vai necessariamente mudar a minha realidade. Por quê? Eu estou considerando isso, eu não estou rejeitando. Né? Isso. Então, exatamente. Não, fica lá. Uhum. Não, então o que eu queria dizer, assim, é uma outra forma, porque o quão é benéfico, ainda mais que no começo a gente não saiba lidar direito. Olha, é uma novidade, tem um fator novo que adentrou na minha vida aqui que eu vou ter que considerar, vou ter que acomodá-lo de alguma forma que faça sentido no meu estilo de vida, né? Porém, eu não vou rejeitá-lo. Então, assim, se eu não sei, o máximo que eu posso fazer naquele momento, né, o que seria o ideal, na minha concepção, pelo menos, seria, vou deixar na prateleira ali. Eu não vou jogar fora, vou deixar aqui na prateleira de lado, porque eu não sei o que fazer com isso no momento, mas também eu não vou ter esse primeiro ímpeto que seria o mais instintivo, que é rejeitar, né? Então, aí até que um dia você fala, aquilo que está na prateleira ali que eu deixei, agora eu sei onde colocar, faz sentido para mim, né? Então, esse é um tipo de postura, acho que muito fundamental nesse processo de quem está buscando o autoconhecimento, de não jogar essas coisas fora a princípio, né? Porque em algum momento vai cair a ficha em relação àquilo lá. Perfeito. Quem está na jornada de autoconhecimento espiritual, coleciona, não descarta. Quem descarta, joga na sombra, faz parte da sombra consciente. E outra coisa que você falou que eu acho que é fundamental no mínimo, a informação que se traz de qualquer experiência de pico é legal, essa realidade aqui, ela é parcial. Ela existe, mas ela é parcial. Tem mais. Quero explorar ou não? Que recursos eu tenho hoje, agora? Em que áreas eu posso atuar? Não posso atuar em todas. Sim. Né? Eu gostaria muito de ser um gênio da física. Preciso começar a estudar física agora, se eu tenho essa deficiência. Gostaria muito de continuar tendo experiências de meditação, contemplação. Comece a praticar já, se você não começa. Dá para fazer, mas no mínimo, a realidade é parcial. E essa situação é que, de novo, voltamos para essa situação, para essa questão. Quantos se sentem confortável com isso? Quer dizer que isso aqui não é tudo, tem mais. Isso pode ser assustador para muita gente. Sim. O aspecto do medo, ele é complicado. Mas, lógico que tudo que a gente fala é especulativo, tudo bem, né? Mas a especulação, ela tem o seu lado positivo também, né? Muita gente... que é um outro problema, né? Que eu acho que existe também, das pessoas acharem que a especulação é sempre algo negativo. Não necessariamente. Foi especulando que a gente, né? Acho que conseguiu... O primeiro pulo, né? Ou a primeira descida da árvore, ela veio, acho que através de uma especulação, né? Ainda que instintiva, né? Tipo, cara, se eu ficar aqui nesse galho... é isso, né? Não dá mais o que se fazer, né? Eu vou ter que descer e explorar outras áreas, outros locais para sair dessa minha condição, né? Entendo, lógico que isso é um aspecto completamente instintivo, ainda mais naquela época, né? Mas há esse ímpeto, há aquilo que o Schopenhauer falava da vontade, né? Do will, né? Que é essa...
necessidade de explorar, de sair para fora. É da natureza humana. Né? Então, foi, acho que, dando voz a isso, justamente as especulações do lado positivo, ou seja, poxa, mas se eu não fizer nada a respeito, nunca saberei. Então, vale o custo, vale a pena eu explorar. Então, assim, voltando sobre a questão da especulação propriamente dita, nossa, cara, agora perdi o fio da meada. Nossa, o que eu ia falar, velho? Acabei esquecendo. Não, teoria... Não, é que foi uma às vezes acontece isso nos nossos papos, né, cara? Porque a gente acaba perdendo o fio da meada, mas... Só que eu pego... Então, eu tenho essa mania de anotar, né? Eu acho que eu tenho essa capacidade de lembrar tudo, né? Exagerado, eu preciso fazer. Eu vou falar, vai você, então, que depois eu vejo se eu consigo lembrar. A especulação, que eu acho ótimo, porque a especulação, na verdade, ela é a pré-condição da teoria e da hipótese. Como é que a gente interpreta a realidade? Poxa, eu vou teorizar, eu vou fazer uma hipótese para tentar explicar o que está acontecendo aqui. Como? Especulando, chutando. Antes do experimentar, eu especulo, eu elaboro coisas. E como é que eu descubro que o fogo que me arde? Botar na mão. Depois, o segundo, eu posso deixar uma descrição, não faça isso. O primeiro tem que botar a mão. Né? É saudável. E corre riscos. Muita gente morreu experimentando a primeira planta venenosa. Experimentou. A comunidade percebeu. Essa planta fique longe, porque olha aqui, o nosso querido Josézinho não voltou mais. Né? Mas é do jogo, né? Faz parte do nosso caminhar, né? E aprender com essas lições. Né? Tem que explorar. O explorador com E maiúsculo tem que... a gente faz isso o tempo inteiro. Eu concordo. Mas assim, então, bom, já que eu não lembro exatamente por que você fala sobre especulação, vou passar para outro ponto aqui, que é um problema, e aí eu acho que vamos cair na arrogância novamente, né, e nessa questão da rejeição, que é a nossa tendência a achar que tudo que vem do passado necessariamente são coisas de pessoas primitivas, pessoas que não tinham acesso ao nível de conhecimento que nós temos hoje, então, consequentemente, só pode ser irreal, ou impreciso, ou não válido, ou uma grande besteira, viagem na maionese coletiva de várias pessoas, etc, etc. Né? Então, assim, isso acontece muito, eu acho que também é um perigo aquele lance, né? Quanto maior você sobe, né, maior é a queda, quanto mais você cresce, mais conhecimento você adquire, é perigoso de você passar a rejeitar tudo aquilo que foi conquistado, as duras penas, aquilo que nós chamamos de sabedoria milenar ou filosofias perenes, etc. Não que o erro não tenha feito parte da vida dessas pessoas também, claro, é entendível, compreensível e esperado. Porém, jogar tudo na natureza é a mesma coisa, né? Outra metáfora que usamos bastante, né? Que é você jogar a criança para fora jogar água para fora da bacia com a criança junto, né? Então, isso também é um efeito psicológico também, não sei que a gente poderia dar para isso, mas acontece muito também, né? Isso é coisa das antigas escrituras, que é um outro problema também que depois eu queria entrar com você, que é a leitura literal que nós fazemos desses ensinamentos, né? Mas eu queria já dar esse preâmbulo para mim para explorar essa questão dessa arrogância em relação ao passado, né? Que como a gente também carrega isso. Sabe que, te ouvindo, eu não tinha pensado nisso, mas te ouvindo, eu acho que, claro que não explicará tudo, mas pode ser uma das razões. Por a gente associar que todo começo jovem é ignorante, vai crescendo, vai maturando, e o mais velho é sempre mais inteligente e melhor do que o anterior, então talvez essa analogia indireta e inconsciente faça assim, olha, eu hoje aos 57 sou melhor do que eu aos 47, do que aos 17 e tal, aquele não sabia nada, esse sabe de tudo. Talvez as pessoas transportem para as culturas também, sem fazer essa ligação, olha, não sabiam nada, viviam nas savanas, não sabiam nada, não tinham condição nenhuma. Uma coisa que é muito interessante, a gente vai chegar daqui a pouco, tudo indica que houve várias civilizações aqui. Eu vi um vídeo do cara, depois eu vou te passar, depois a gente pode até passar para as pessoas, eu não guardei o nome dele. Imagina uma civilização como a nossa, que chega num momento de hecatombe, e o grau de destruição, de autodestruição, é tão grande que não restam registros para que os outros que sobrevivam consigam levantar. Isso pode ter acontecido antes. Quando Platão fala de Atlântida, de uma coisa que aconteceu 9.000 anos antes, algum resquício de alguma coisa que aconteceu lá atrás sobreviveu, chegou até ele, e claro, como um belo telefone sem fio, vai sendo moldado e tal, mas talvez uma
origem, uma informação pura esteja ali. Esse cara, que eu vou lembrar o nome depois, eu vou te passar, imagina, ele diz o seguinte, imagina que aconteceram 16 eventos desse catastróficos na história da humanidade anterior. 16 vezes várias culturas existiram, prosperaram, mas não deixaram registros porque o desastre foi absoluto. Olha quanto está enterrado por baixo, né, que a gente não sabe. Outras coisas que a gente consegue, escavando, poder descobrir. Uma das coisas que a gente vai conversar também outro dia, aprendendo, até entrando num tópico que faz tempo que a gente não conversa sobre os extraterrestres e todas essas coisas, tudo indica que houve várias histórias da humanidade, várias delas de um aspecto. A nossa turma, os guias, contam uma história, mas não é a única. Zecaria Sitchin conta outra, outras culturas contam outra. E o grande erro que eu cometi, muita gente ainda comete, é achar que elas é uma ou outra. Tudo indica que eram todas em momentos diferentes, e algumas talvez concomitantes. Como agora mesmo o pessoal tem uma teoria antropológica que diz que não, o Homo sapiens pode ter convivido muito mais tempo com o Australopithecus e com outros, e com o Neandertal do que a gente imaginava. Podem até ter cruzado e podem ter tido outros tipos de coisa. Voltando ao tema, a gente não sabe nada, tem muita coisa a pesquisar ainda. Um ossinho aqui, descoberto ali, uma sacada colar, uma descoberta arqueológica ali, uma ruína nova, pode mudar todo o aparato de conhecimento que a gente tem. Estar aberto para isso é super importante. Mas você mencionou essa questão da linearidade, eu acho que é realmente um fato, é importante a gente considerar isso. A gente tende a pensar na evolução como uma linha, né? E sendo que muitas vezes são altos e baixos, né? São ganhos e perdas. A coisa não funciona assim tão retinho, tão bonitinho, né? O presente é necessariamente melhor que o passado. E também há outro nível de arrogância de nossa parte em achar que existem só... Hoje estamos no pico do conhecimento, né? E só o conhecimento intelectual, sei lá, / científico é o válido. Existem outras formas de conhecimento, né, que não passam pelo crivo da ciência. Mais uma vez, reforçando aqui que adoramos ciência, somos fãs da ciência, a ciência tem que continuar a existir, tem que continuar a se desenvolver, ela é bastante útil. Enfim, não estamos criticando esse aspecto, mas sim o aspecto de o que se faz com a ciência, né? Então, aí entra-se numa outra seara onde se deduz a partir da ciência, que é simplesmente uma forma de você analisar os padrões, né, repetitivos da natureza e prevê-los, e a partir daí toda a ciência e a tecnologia surgem através desse escopo básico, achar que a gente está em condições de descrever aquilo que a realidade é. Então, muitas vezes pode ter acontecido exatamente isso, né, de civilizações estarem no seu pico de desenvolvimento, e por ser uma coisa que nós estamos já conseguindo enxergar, de que esse pico de desenvolvimento ele é perigoso e algo precisa ser alterado para que a gente continue na nossa caminhada, né, talvez outras civilizações não tenham conseguido passar desse ponto e sucumbiram, né, cara? Inclusive, a nossa memória cultural da humanidade ela faz um estrago danado. Quando a gente fala do iluminismo, do boom, saindo do geocentrismo para o heliocentrismo e para os planetas tal, e Galileu, ótimo, 2000 anos antes já se sabia tudo aquilo. Todo mundo esqueceu. Os gregos já sabiam de tudo aquilo, da circunferência da Terra, do Sol, você sabe tudo aquilo. Foi uma redescoberta. Caramba, o que aconteceu nesse período de 2000 anos? Exato. O que não terá acontecido antes? Exato. Hoje, os registros que a gente tem mais fresquinhos são dos sumérios, da linguagem cuneiforme, que já é de cair o queixo. A gente vai falar isso daqui a pouco. O que a maioria das pessoas faz? Lê literalmente e fala, isso aqui é só alegoria, isso aqui não tem nada a ver com a verdade. Mas, se pessoas como Zecaria Sitchin e outras pessoas dizem, não, vamos admitir que estão falando de coisas concretas que eles estão vendo e descrevendo com o aparato do momento. Cara, é a nossa realidade. É um foguete, é a gravidade, viagem no ar, é uma série de outras coisas, né? Experimento biológico, tem tubo de ensaio desenhado. Que isso? Exatamente. E tem um outro aspecto dessa problemática do entendimento literal, que é assim, isso cria um hiato, né? Uma vala, um abismo, né? Entre as nossas necessidades mais inerentes, mais interiores, e aquilo que as explicações que o paradigma materialista nos fornece, né? Que são assim muito ralas. Então, o que acontece? Habituamos, né, desde, sei lá, do século XIX aí, mais recentemente até
até hoje, o século XXI, a encarar o materialismo como uma visão de mundo predominante, né? E acabou. Isso a única explicação possível é essa. Porém, a gente se esquece dessas sabedorias milenares, onde havia ali uma exploração da consciência, uma exploração da mente, e uma tentativa de se transmitir isso, né? Num primeiro momento, de boca em boca, mas depois, né, através da escrita, com o aparato do momento, com a linguagem existente naquele momento, né? E que, por um lado, poderiam estar se referindo a coisas externas, físicas, digamos assim, né? Coisas perceptíveis aos olhos de qualquer um, mas também fenômenos interiores, né? Explorações internas que eram descritas dessa forma, né? Então, a gente fica muito ralo nesse, eu estou interpretando a Bíblia do jeito literal, sei lá, os Vedas, estou interpretando da maneira, né, literal, e aí, lógico, não vai fazer sentido mesmo. Por quê? Porque é uma outra linguagem, é um outro tipo de interpretação da realidade, que ele é tão justo quanto mediante as considerações que você deve fazer daquela época, né? Então, tem esse aspecto também que eu achei super preconceituoso e ralo, porque você passa a medir tudo com a sua própria régua, que é a régua do momento, mas que é uma régua que não serviria jamais para aquele período especificamente, né? Então, a riqueza das metáforas, a riqueza do simbolismo, né? Que o símbolo é, na verdade, uma forma de se apontar para algo que é transcendente, né? O símbolo ele não representa nada em si mesmo. Ele só é válido como um sistema que aponta para uma direção que é inexplicável, que é impossível de você mencionar em palavras. Então, assim, a gente descarta o símbolo, a gente descarta a metáfora, a gente descarta o mito, né? Porque assim, não, simplesmente é uma historinha que não se encaixa com a minha realidade. E não se encaixa mesmo. Por quê? Porque a gente se separa dessas instâncias, a gente se coloca nesse cativeiro consciencial dizendo que, não, isso aqui é a realidade, e todo o resto que sou estranho, né, não tem ressonância com o momento, com o status da nossa época, deve ser completamente renegado sei lá, pessoas desavisadas, loucas, gente que não tinha o que fazer, gente primitiva, etc, etc, etc. Aí começam os rótulos, né? Perfeito, cara, perfeito. Você me fez lembrar, o pessoal da teoria integral tem um tema que eles chamam o grande pecado, não, o grande crime do iluminismo, que é inserir a ideia da separatividade. Não, nós e a natureza somos coisas diferentes, estamos separados e só é explicado aquilo que eu posso medir, né? Esse é o grande crime do iluminismo. Você falou em experiências toda a parte das transcendentes das religiões antigas e tal. Primeiro, a gente tem que lembrar uma coisa que você falou antes. O conhecimento, a sabedoria, elas são em vários, o que eles chamam de linhas de desenvolvimento. A gente só dá bola para o cognitivo, para o teste de QI. O mundo, especialmente ocidental, inteligente é quem é bom de QI, ponto. Não, e a parte moral, interpessoal, intrapessoal, interna, social, emocional, tudo isso é relegado em segundo plano. Segundo ponto, quando o iluminismo vem e coloca o materialismo científico no centro da roda e mata a parte mitológica, mata toda a parte simbólica, tirou as ferramentas que a gente tinha para tentar dar sentido ao inefável. Como é que eu vou conseguir passar o inefável para outras pessoas se ela não for experimentar? Se ela for experimentar, ótimo, ela vai entender o que eu estou falando. Mas para que ela experimente, eu preciso dar um mínimo de descrição. O materialismo científico matou isso. E você me fez lembrar também um dos livros do Ken Wilber, um dos últimos, A Religião do Futuro, em que ele coloca o seguinte: todas as religiões, em princípio, têm os dois lados, o esotérico e o exotérico. O exotérico para o exterior, ele é o lado mítico das pessoas que realmente acreditam. Até hoje, nada contra os evangélicos aqui, mas os evangélicos em geral, não. A Bíblia o mundo tem realmente 6.000 anos, não existem fósseis, é assim que a coisa funciona. É o lado literal da coisa. Realmente, Moisés dividiu o Mar Negro. Isso é a conversa, é o esotérico para a comunidade. Mas todas as religiões, segundo as pessoas que estudam, inclusive o cristianismo, tem o seu lado esotérico, de práticas contemplativas, meditativas, em que a busca da transcendência, de um entendimento que só através dessa prática, que não dá para colocar em palavras, não dá para colocar naquele livro sagrado, que está cheio de metáforas, mas vai muito além disso. Parece que todas elas têm esse aspecto. Mas, de novo, não é para todos. Porque tem que ter um investimento de
não só, menos intelectual, mas mais de abrir a mente para essas coisas, abrir a consciência aí, se colocar a experimentar, com tudo que implica, treinar tempo, energia, paciência, prática o tempo. Então, mas existe a questão da não consideração, né? Então, assim, o que eu mencionei, né, no início, né, da experiência pela qual eu passei, né? Isso é só filosofia, não vou começar a filosofar agora, pelo amor de Deus. Essa rejeição, ela parte desse princípio da esquisitice que é, porque a sua régua, ela, né, vai medir tudo literalmente. Então, assim, ao comparar a sua realidade com o que está escrito na Bíblia, é dissonante, é tipo assim, é simplesmente um monte de palavreado estranho, né, que não tem relação nenhuma com a minha realidade, porque você vai interpretar literalmente aquilo lá, né, e não como algo apontando para uma direção, né, de um mito, de uma metáfora, de algo assim. Então, a rejeição ela é inevitável, porque você vai achar estranho, recai naquela questão, falando da violação, né? Então, isso que está aqui escrito, ou essa sabedoria de um monge, sei lá, tibetano me passando, cai na esquisitice, cai nessa vala comum, que isso não tem ressonância com o meu mundo, com a minha forma de viver. Então, eu vou rejeitar, eu vou renegar. Não é possível que esse cara tenha algo de interessante para mim. É um cara muito louco, que vive sozinho no meio do mosteiro lá, cara, né? Ou no máximo com outros monges. Que relação ele possui com a minha vida em particular? O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, todas essas coisas participam também nesse aspecto da rejeição do transcendental. Né? E o nível de loucura é tão grande, olha só como a gente chega, porque, volto a dizer, na minha opinião, existe um espectro de neuroses que todos nós estamos, mas tem a neurose sadia, tá? Todo mundo está aqui. Os extremos é que é perigoso, esses são totalmente disfuncionais. Mas olha o nível de loucura que é. A gente rejeita essa coisa, mas a sociedade em geral aceita absurdos como, não, existe o entrelaçamento quântico. O que é isso aí? É que se um elétron está aqui, ele se juntou com outro aqui, em qualquer lugar do cosmos que ele tiver, ele vai estar no mesmo spin. Ninguém sabe nada disso, ninguém nunca viu isso, mas aceita. Legal, maravilha, aceita, cara, como se fosse... E como é que as pessoas interpretam isso? Olha como eu sou ignorante, mas os que são bons, isso é moderno, isso é de agora, então eu vou aceitar. Eu é que sou burro. O cara falou há 2000 anos, não, ele é que era limitado, não pode me interferir hoje. A gente engole muita coisa sem ter a comprovação que a gente tanto clama, né? Qual é a comprovação de que isso existe? Muita coisa é teórica, Faz sentido na equação matemática? Bárbaro. Mas a maioria, 99% das pessoas não é capaz de entender a primeira parte da equação, qualquer uma dessas equações. Então, mas o limite é sempre do outro, né? O limite nunca é o meu, porque é o efeito Dunning-Kruger. Ou seja, eu sei mais. Né? Então, assim, os meus antepassados que eram limitados, né? É o meu vizinho que é limitado, é todo mundo que é limitado, porque eu já sei, já tenho as respostas, eu sou bom. Né? Então, você se coloca num patamar inexistente, né? É um ideário, sei lá, cara, na estratosfera, né? E assim, até os antepassados, então, assim, todo mundo passa a ser uma pessoa mais limitada do que você, né? E o quão perigoso é esse modelo autorreferenciado, né? De que você está sempre no centro das atenções, sempre no centro do mundo, ou no centro da certeza, ou no centro de algo importante, e o restante não. Então, assim, você acaba se colocando num lugar de isolamento, mesmo sem saber. Né? É muito inconsciente, é um processo bastante inconsciente. E hoje, graças à tecnologia, às redes sociais, não é fácil encontrar tribos que reforcem isso em mim e gente que vai me bajular, que vai dizer que não, realmente eu sou bom. Olha aí, olha quanta gente me admira. Olha, não é difícil encontrar isso. Isso gera um reforço ainda, né, pior para fazer a pessoa conseguir sair desse cativeiro consciencial e enxergar as coisas de uma forma mais ampla. Né? E o tio do WhatsApp, encontrar alguém que está gravando alguma coisa com um discurso pseudocientífico para reforçar qualquer ideia é a coisa mais fácil do mundo. Exatamente. A pandemia foi o maior exemplo. A quantidade de absurdos dita, falada, escrita por médicos formados é incrível. Não necessariamente são más pessoas. Sim. São pessoas. Portanto, passíveis de vieses, ruídos, problemas, interpretações, uma série de coisas. Antes de serem profissionais, são pessoas. E cai na vala do eu sou alguém na sociedade, eu sou mais importante, eu sou mais inteligente que os demais. Exato. Mas você vê, cara, você tocou também num ponto que eu acho que é fundamental nessa discussão, que é a questão de entendimento do que é a ciência, na verdade. Né? Então, a ciência simplesmente é uma ferramenta, uma forma de você lidar com o mundo, né? Uma forma de você lidar com a realidade
a tirar proveito dela, ou seja, dessas repetições, desses padrões que são repetitivos, como é que a gente lida com isso, como a gente consegue prever o que vai acontecer, como é que isso melhora o meu estado de sobrevivência, né? Então, assim, é uma forma de você encarar a realidade, mas simplesmente, ela não traz substância para aquilo que você é, ou para aquilo que a realidade é, a explicação, o sentido para as coisas. A ciência não é capaz de fazer isso. E você ter acesso à ciência, ou você ter acesso a essas ferramentas, a confusão é inevitável. Outra coisa é achar que por você ser cientista, você vai deixar de ser ser humano, vai deixar de ter ego, vai deixar de querer aparecer no Instagram, vai deixar... Não, cara, você vai continuar sendo ser humano, com ego, com sombra, né? Ou seja, querendo aparecer mais que os demais, se achando maioral, tudo isso está junto, participando ao mesmo tempo. E, às vezes, esse status profissional te faz subir mais ainda nessas escadarias do ego, e o tombaço é inevitável, é muito maior. Não, perfeito, é por aí, fecho contigo 100%. Outro aspecto ainda mais perigoso, desculpa, não vai perder a linha de raciocínio não, que nem eu faço, né? Tentar manter. Uma instância que eu acho que esse subir que você menciona em relação ao status, a sua importância dentro da sociedade, um médico, um cientista, um prêmio Nobel, inclusive, cara, que seja. Isso gera um custo social tão grande ao ponto de vai começar a chegar uma hora que pode ser, tá? Não estou falando que isso é a regra, mas pode haver casos em que você começa a perceber, cara, isso tudo aqui que eu criei, na verdade, não corresponde com a realidade. Agora eu percebo que existem coisas que estão além, existem violações dessas teorias que eu mesmo criei, porém agora, se eu for desmontar esse castelo de areia, se eu for sair dessa condição que eu estou, o custo será enorme. Vou perder emprego, vou perder status, vou perder isso, aquilo outro. Então, vou ficar caladinho aqui. Então, assim, a pessoa cria todo um conjunto, um aparato imaginário, digamos assim, que custou muito para aquela pessoa, e se livrar disso vai custar mais ainda. Então, mesmo que a pessoa ainda não acredite 100% em tudo aquilo que ela falou e tudo aquilo que ela construiu, ela vai ficar quietinha no silêncio dela, porque ela tem muito a perder. Então, acho que muitos cientistas, vemos isso mais, acho que classicamente, digamos assim, né, nos grandes expoentes da ciência, né, que só no final da vida, mediante a força da igreja, né, naquele momento, naquela época, mas aí vão percebendo que, não, estou morrendo mesmo, não vou durar muito tempo, então agora vou falar aquilo que eu acho de fato. E eu acho que isso continua a acontecer, não parou de acontecer, porque, lógico, a igreja perdeu muito da sua força, não tem mais influência na sociedade da forma como era, por exemplo, antigamente, mas você tem outras forças, você tem, que essa é a força do status, né, a força do brilho, né, ou da profissão que se adquiriu, né, ou da sua cadeira lá na academia de letras, não sei, cara, qualquer coisa, né, que dá a ela um lugar dentro da sociedade que é custoso perder. Então, a pessoa vai preferir ficar quieta e não falar nada. Todas essas categorias profissionais, elas têm um corpo, elas têm a sangha, né, do budismo, elas têm o grupo ao qual pertence. E para ela ser alguém ali, tem que andar na linha. Sair da linha tem que cair fora. Esse é o ponto. Segundo ponto, você falou, eu acho que é por aí. Antes de ser qualquer coisa, é uma pessoa e carrega todo o vagar junto com ela, né? Hoje, não é a igreja que vai te queimar na fogueira, talvez até você escape do julgamento da sua classe profissional, mas hoje nós temos a política do cancelamento. Cara, destruir a sua reputação digital é muito difícil você reconstruí-la. É um risco danado hoje. E é super fácil. Super fácil. Nossa. E uma coisa que você falou aí que para mim é fundamental, e vai ser um dos tópicos que eu vou sugerir para a gente conversar um dia, o grande X da questão, um dos grandes X é a ciência bárbaro, para nos dar ferramentas para a gente medir essa realidade que está aí e nos ajudar a explicar, a entender ela, perfeito. Mas ela fracassou e sempre fracassará porque não coloca a consciência na equação, fecha parênteses, em dar sentido à vida. Ela até se atreve a dizer, olha, a vida surgiu de um encontro fortuito de algumas moléculas, e puf, surgiu. Bárbaro, não temos como dizer que não é, mas até aí vai. Mas o sentido da vida, ela nunca dará. Ela não tem como. E como você pode colocar um ser humano que está no meio disso tudo, que foi quem criou a ciência, em princípio, nós sempre esquecemos que ela é um produto da nossa capacidade de transcender, de interpretar as outras coisas.
e viramos escravos dela. Se ela não é capaz de dar sentido para isso, dar sentido para o sentido da vida, temos que colocá-la no devido local da prateleira. Exato. Talvez não no centro, no local que seja próprio a ela, mas não tomando toda a prateleira em si. Ela sempre fracassará. Ela não dá sentido à vida, ao universo. Para ela, é tudo fortuito. Enquanto ela não colocar a consciência no meio da equação, não dará. A boa notícia é que tem cada vez mais cientistas estão colocando a equação e estão explorando, e estão indo. Isso é um movimento inexorável. Você falou do will, do Schopenhauer, daquele desejo. O pessoal chama do Eros, né? É uma força da evolução que é inexorável. A gente pode tentar bloqueá-la, mas ela virá e está vindo com tudo aí. E nós estamos pegando essa rebarba, né? De uma maneira ou de outra. Esse aspecto exploratório, cara, que ele é fundamental, né? Isso nos acompanha, como eu mencionei, cara, isso está no nosso DNA, cara. É assim, descemos das árvores por causa de um aspecto exploratório. Tudo bem, era a necessidade que nos impedia isso. Mas, você pega todo o histórico da humanidade, a exploração dos mares, né, exploração de outros continentes, tudo bem que vem também na bagagem, né, tudo quanto é tipo de violência, de desgraça que nós cometemos contra, né, os índios, enfim, uma série de outras coisas, mas o aspecto exploratório ele faz parte da nossa natureza, a exploração espacial, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente amputar essa parte de nossa consciência, que é uma exploração que tem que ocorrer, que é a exploração para dentro, ou seja... Isso. E eu acho que o materialismo, ele amputa isso de uma forma violenta, cara. Você não tem o que explorar. Não há o que ser explorado para dentro, né? Ou seja, vemos aqui, né, como aspectos dissociados, imagem de algo que está muito além, né? Estamos aqui tendo acesso a uma parcela daquilo que existe através dos nossos 5 sentidos, mas essa exploração, esse ímpeto exploratório, ele, ao ser imputado e ao a gente aceitar essa condição, né, de braços cruzados, não é assim mesmo e acabou, isso faz um mal absurdo para nós. Faz um mal, assim, que nós não temos ideia, na verdade. E aí você vê todas as doenças psíquicas, todos os aspectos de tristeza, de frustração que nós carregamos, de coisas que não compreendemos e coisas que não controlamos, advém em grande parte desse amputamento, né? Porque a gente não teve... ou a gente acreditou nessa falácia, né, de que a coisa para por aí, não existe mais nada além, e deixamos de explorar esse aspecto interior. Né? Genial, cara. Eu acho que é por aí. E voltando ao teu começo, que você falou, eu acho que a gente que leu Júlio Verne e tal, e ainda 1850, comecinho do século XIX, existiam várias áreas do planeta ainda inexploradas, partes do oceano ainda inexploradas, partes da atmosfera. Hoje, a Terra... acho que está tudo mapeado. Um ser humano chegou em todos os lugares da Terra. No oceano, não. Tem muitos lugares que a gente não viu, mas tem muita coisa que já foi vista, explorada. O pouco a se conhecer de Jacques Cousteau hoje já é muito. A gente já sabe muita coisa. A cosmonáutica, a gente entende muito do sistema solar, das coisas. A gente está fotografando estrelas de 13 bilhões de anos. Isso é genial. Para um símio de smartphone é genial. Mas a psiconáutica, esse é o X da questão. E ela é imensa. Estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, ela está fazendo um trabalho para a Associação Americana de Psicologia. Acho que eu já falei aqui, só lá dentro tem 50 linhas de desenvolvimento, porque como é que você vai querer restringir a psique? É só a maneira que Freud interpreta é a única. Não, quem é? São vários, isso aqui é genial. E Stanislav Grof foi muito feliz com esse termo. A psiconáutica é o que a gente precisa. E aí não tem limite. Aí, para explorar, é tão gigantesco quanto... mesmo a parte, não a parte consciencial, só a parte cerebral, fisiológica, a gente ainda não sabe tudo. Muito pelo contrário, todo mundo diz, esse é o século do cérebro, porque... e o cérebro, a gente já sabe, não é consciência, são duas coisas diferentes, e os dois têm muita coisa para explorar. Os dois, muito. Então, fica patente, cara, como eu coloquei, inclusive, no descritivo, através de suas palavras, por exemplo, de que a transcendência ela é uma condição da limitação de nossos sentidos, de nosso entendimento, e não de um fator que foge, que sai da curva, um ponto fora da curva ali, ou uma pessoa esquisita lá falando alguma coisa que não tem nada a ver. Não, a transcendência é a condição atual nossa, se a gente parar para reconhecer
os aspectos limitantes, né, de nossa biologia, de nossa, né, capacidade cerebral, etc. Então, assim, a transcendência não é regra, não é a exceção, porque a gente tende a achar que a transcendência... Bom, quando a gente reconhece que a transcendência existe, porque muitas vezes a gente nem reconhece, né? Não, só existe o material que acabou. Quando se entende a transcendência, isso é um aspecto eventual, ele é pontual, tanto é que as experiências de pico, eu acho que elas são menos frequentes porque a gente tende a rejeitá-las ou não botar fé nelas, né? Questões como sincronicidade, por exemplo, que a gente também já explorou aqui em outros episódios, a gente tende a achar que é um aspecto pontual, eventual na vida, porque eu acho que muitas vezes a gente não está prestando atenção em outras coisas ou não considera isso, etc. Então, a transcendência, para mim, ela é a condição, ela é regra, né? Porque ela não é fruto de algo que acontece como um milagre, né? Uma coisa inexplicável que acontece e a pessoa passa a aceitar isso, sei lá, uma vez na vida, outra na morte, eventualmente. Não, não, não. É condição da nossa limitação e do reconhecimento dela, de que necessariamente, além disso, tem que haver outras coisas que transcendem, né, o senso comum. Né? Então, essa que eu acho que uma das conclusões que a gente pode fazer nesse momento. Muito bem colocado. E a gente está dando destaque, que eu acho que é a transcendência espiritual, vamos colocar assim. Mas, corroborando o que você falou, a rigor, o transcender, o ir além nosso, vem desde o começo, quando eu crio uma lança. Quando eu crio uma lança, no físico, no mental e espiritual, eu crio um objeto que vai além de mim, para ele chegar antes de mim. É como se eu esticasse o meu braço. Quando eu pego uma arma duas pedras e lapido uma outra, criando uma arma, eu estou indo além da minha capacidade. Mente, criando equações, interpretando o mundo com matemática, com outras coisas, a gente está sempre fazendo isso. Quando entra na esfera espiritual ou consciencial, que entra na esfera do inefável, a gente tem mais dificuldade, porque é mais confortável quando a gente tem o toque, quando a gente tem a familiaridade, quando a gente tem a comprovação imediata. Talvez daí esteja essa falta de atenção ou percepção de que a gente está inserido nisso o tempo todo. O universo está falando com a gente o tempo todo. A gente só ouve de vez em quando. Ele está falando o tempo todo. Estou muito ocupado fazendo as minhas coisas aqui, né? Estou pensando que o universo, o que a vida está demonstrando para mim. Essa coisa que acontece entre o nascer e o morrer, chamada vida, a gente... Eu estou muito ocupado com o meu cotidiano aqui, não tenho tempo para prestar atenção na vida. Então, né, cara? Então, eu acho também, principalmente a sincronicidade, cara, que eu acho um aspecto bastante interessante, que até então eu já tinha ouvido falar, já tinha entrado em contato com isso há muito tempo atrás, na minha adolescência, mas, cara, não tinha entendido, para ser sincero contigo, dessa questão dessa relação não causal, né? Uma relação de significados e não de causas. Então, eu acho que isso está o tempo todo ocorrendo com a gente, conosco. Imagina, pega esse exemplo, imagina a gente viver desde que é bebê, se acostumando com causa e efeito, o tempo todo. O mundo material é causa e efeito. É muito difícil dar atenção e enxergar uma coisa que não seja, que seja acausal, que seja atemporal, alocal. Vamos condicionados a pensar dessa maneira. É difícil, precisa ter todo um trabalho de primeiro reconhecer que existe, depois, como é que eu percebo, né? Que eu não vou usar um óculos, eu não vou usar uma régua, como é que eu vou enxergar isso, né? Que práticas eu vou precisar fazer para tentar ter acesso a isso? Né? Exatamente. E muitas vezes você tem essa prática ou essa simulação com ele o tempo todo e você não dá valor, né? Que são os sonhos. Essas simulações que ocorrem o tempo todo, onde há uma relação, evidentemente, por sentido, por significado, e não por relações causais, né? Então, sonhos super malucos, né? E é mais uma vez o que a gente tenta fazer, interpretar literalmente, né? É uma cobra, então a cobra tem significado de perigo, tá? Não sei, não necessariamente, precisa ver, precisa analisar, né? Precisa ver para onde que isso está apontando, né? E essa é uma armadilha. A segunda armadilha é achar que, então, eu sou um guru da interpretação, a cobra vai sempre significar para todas as pessoas isso, simbolicamente é isso. Não, é para cada um uma coisa, para a mesma pessoa em momentos diferentes, outro significado e tal. Mas você me fez lembrar outra coisa, olha a nossa arrogância. Uma pessoa saudável dormirá 7, 8 horas por dia, 1/3 do dia, 1/3 da vida, 1/3 da nossa existência a gente passa nesse estado. Não é à toa.
tem muito conhecimento ali que está borbulhando, que está vendo em sonhos, está vendo coisas que muitos de nós conseguimos trazer de volta, trazer a consciência, que nos dá muita informação. Quanta informação tem aí? Quanta informação tem aí que não está sendo explorada aqui? Imagina isso em âmbito planetário. Pois uau, é. Uau! Consciente coletiva, cara, é um oceano vastíssimo, que a gente não faz ideia. Mas enfim, cara, estamos chegando aqui mais uma vez ao finalzinho de mais um episódio, né, de Contatos Insólitos. Deu uma horinha aqui, eu queria agradecer vocês, espero que a gente tenha conseguido transcender os nossos limites e chegar ao objetivo desse papo. Agradeço a sua participação mais uma vez, cara. Valeu mesmo, e a gente se encontra no próximo episódio de Contatos Insólitos. Aproveito para pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtir o vídeo, fazer os seus comentários, porque isso é muito importante para a gente. E é isso aí, cara. Muito obrigado, até mais. Valeu! Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.